Grande Edivaldo! Opa, boa noite. E Boa aí, meu irmão? noite. Beleza? Tava escutando bem? Ótimo, tá. Eu tô ouvindo muito bem, o pessoal tá ouvindo bem aí o Carlos. Se tiver, dá um ok aí, que é a única forma da gente saber, né, Carlos, se alguém tá vendo, ouvindo bem, é aqui no comentário, né? Beleza, show de bola. Muito bom. Cara, obrigado, tá, por estar disponibilizando aí o seu tempo, que eu sei muito bem que é bem corrido e disputado e valorizado. E já estou de antemão agradecendo muito aí a galera que me acompanha, a galera que também acompanha você. Já quero deixar aqui um oi. E vamos falar hoje de um assunto massa aqui. A gente vai misturar um monte de coisa para ver o que é que sai desse suco aí. Beleza, show de bola. Tô contigo aí. Primeiramente, agradeço o convite aí, Edivaldo. Nesse momento tem várias lives acontecendo aí, mas eu espero que as pessoas que estejam aqui presentes possam absorver um pouquinho do que a gente vai conversar, né? Que é um assunto tão importante aí, que eu tenho certeza que Uhum. eu vou contribuir. Mas eu agradeço o convite também. Pode sempre contar com a gente depois das 6 aí. É um horário de descanso, mas é sempre bom falar de vendas e de marketing também. Pois é, muito bom. É o meu horário também, é o horário que. Acho que a maioria das pessoas que realmente estão no mercado, que, enfim, ou são vendedores, ou de alguma forma vendem, normalmente trabalham aí das 8, das 7 até as 5, 6 da tarde, até mais. E esse é o horário que eu acho que dá para ficar bom para todo mundo, tá? Muito bom, muito bom. Como é que você tá aí? Como é que estão as coisas? Uai, tá tranquilo, né? Dando Home muita aula office. aí? A aula agora voltou um pouquinho, né, Edvaldo? Mas home office total. Acho que esse período também acelerou um pouquinho, né, dos trabalhos que a gente tem feito aí. Mas graças a Deus, encaminhando. Mas assim, não tem como dizer que nós não perdemos, né, durante esse período de pandemia. Acho que todo mundo sofreu um pouco isso, né? Um período delicado que a gente está vivendo, mas que em breve vai passar tudo e a gente está trabalhando para isso também, né? Mas Verdade. graças a Deus as coisas estão fluindo aí conforme o que não planejamos, né? Porque não era É, planejado tudo isso, mas está foi rodando, graças a planejando e Deus. executando, né, ao mesmo tempo. Isso aí. Muito bom. Galera, eu vou apresentar aqui o Carlos para vocês, tá? Mais uma vez, Carlos Costa. É, foi o meu professor no MBA, como eu falei agora para vocês. A disciplina que ele, pelo menos para mim, que ele foi o instrutor, o professor, foi a de marketing, não foi, Carlos? Foi isso mesmo. E para mim foi uma das que, pô, todas elas são boas, mas assim, acho que esse assunto é um dos assuntos mais, como é que eu posso dizer, utilizáveis, vamos dizer assim, né? Úteis do momento e daqui para frente. Essa integração, né, do time de marketing com o time de vendas e como, assim, o Carlos também é consultor, eu sei que ele tem vários outros negócios, a gente vai falando aí ao longo da live. E aí eu convidei o Carlos justamente para falar, pô, como é que essas tecnologias, né? O Carlos entende muito bem das tecnologias, do que é que funciona, o que é que não funciona, pô, como é que isso afeta, né? Como é que isso vai afetar a vida do vendedor, né? A carreira do vendedor, o que é que o vendedor precisa saber. E aí eu coloquei alguns temas, algumas perguntas aqui para a gente começar. E aí eu já vou logo pé na porta. Aguenta aí, é o seguinte. Eu tava pensando assim, pô, o que é que seria massa para a galera aqui, sabe? E eu acho que o principal é o seguinte, o que é que diferencia, Carlos, hoje, na tua opinião? Isso aqui é uma conversa. Uhum. O que é que muda para você o vendedor de hoje, tá? A pessoa que trabalha com isso hoje, para o vendedor, por exemplo, de 5 anos atrás, tá? Eu estou colocando 5 porque eu sei que as coisas mudam muito rápido, né? E eu tenho certeza que 5 anos já deve ter mudado muita coisa. Mas, assim, o que é que você vê hoje que, pô, tem de diferente, o que é que está mais atualizado, o que é que tem funcionado e que os vendedores de hoje precisam saber? Bacana, vamos lá então. Primeira coisa, de volta, quando a gente volta, né, esses 5 anos que você colocou aí nessa cronologia, né, nesse direto do túnel do tempo,
O vendedor, ele sempre é um cara responsável por construir relacionamentos. Então, para mim, isso não vai mudar. Então, o vendedor, por mais que existam bots, por mais que existam inteligência artificial, por mais que exista ferramentas de automação, a gente vai perceber que é humano para humano, né? Eu acho que é clichê falar isso, mas essas relações elas vão continuar. Mas quando a gente vê a ascensão da tecnologia, né? E aí o vendedor hoje tem um WhatsApp, ele tem uma ferramenta de Zoom, ele tem ferramentas de disparo de e-mail, né? Ferramentas de prospecção, né? Uma série de plataformas, ele começa a perceber que ele consegue ter escalabilidade disso. Só que ao mesmo tempo o vendedor se perde em relação a isso também. Então eu gosto de dizer que a tecnologia ela age como meio e não como fim. E muito vendedor tem entrado dentro desse âmbito digital achando que a tecnologia vai resolver. Um bom vendedor na era 4.0, que é o que a gente está vivendo, ele é um bom vendedor na era 1.0 ou pré-histórica. Esse cara ele precisa saber conversar, esse cara precisa saber escutar. E hoje muito mais, né? Porque o consumidor ele é especialista. O consumidor, quando ele chega no Edivaldo para contratar um serviço seu, quando ele vem até o Carlos, esse cara ele fez uma série de analogias, uma série de observações, de pesquisas na internet, antes de decidir escolher aquele produto. Então, a internet ela funciona como uma esteira de amadurecimento e qualificação de um contato. Esse cara ele vai consumir conteúdo, esse cara vai pesquisar e vai conversar com você para depois comprar. Então, o vendedor na era 4.0, eu vejo que ele tem maiores facilidades e consegue ter maior escala, mas ao mesmo tempo se tornou muito mais complexo vender. Porque o seu produto, ele não está sozinho na prateleira, ele está dividindo a atenção em uma prateleira que tem diversos produtos e o que manda, além do produto, é a embalagem, é a forma de vender. Por isso que quando eu inclusive, montei essa disciplina dentro do IPOG, é claro que a palavra Smart não é original minha, né? Mas quando eu montei essa disciplina foi justamente entender, para o vendedor entender que marketing hoje é funcional. Porque dentro dessa esteira que eu estou conversando com você, 70% é qualificação, é amadurecimento desse contato para depois eu vender. Então, o que muda de 5 anos para trás, 5 anos atrás para hoje, principalmente é a utilização das tecnologias, o vendedor entender que a escuta ela é um comparativo muito correto de dados. Ou seja, quando eu escuto um cliente, eu estou absorvendo dados e na minha cabeça ali, esse input de informações transforma-se, né, em estratégias, né, para eu tomar as decisões corretas. O vendedor que fala demais hoje, ele não tem vez, entendeu? Esses dias eu coloquei até um post na minha rede social e muita gente depois me mandou um direct falando, Carlos, o que é isso? Porque assim, as pessoas querem ser agressivas no digital, mas não é assim que se vende, entendeu? Eu não preciso adotar um tom agressivo para vender. Ah, tem muita gente que cai nesse tipo de conversa? Tem. Mas eu acho que o vendedor ele é um personagem muito alinhado com a identidade que ele tem. Ele usa a tecnologia muito alinhada ao propósito que ele tem. A parte de copywriting, a parte de desenvolvimento de conteúdo tem que ser alinhado a ele. Então, fórmula pronta não existe, né? Então, a gente tem gurus e gurus falando, estão ganhando dinheiro. Mas quem está comprando, muitas das vezes, não tem aprendido de maneira correta. Então, o bom vendedor hoje é o vendedor que constrói relacionamentos reais, que utiliza das tecnologias de forma correta e consegue escalar isso também. Mas entender que o vendedor não é mais o vendedor é um consultor. Ele é um médico das vendas, ele entende, ele faz um diagnóstico para depois ele apresentar uma solução. Muito bom, gostei do médico das vendas. Eu nunca tinha ouvido esse termo, né? A gente já ouviu, você precisa ser mais consultivo, né? Acho que muita gente ouve isso, você tem que ser mais consultivo. Mas esse termo, gostei. Mas é um médico bom também, porque tem médico vou roubar que entra um minuto. Muito bom. Cara, muita coisa assim, você já começa com muita coisa, muito paradigma que vai quebrando, né? Eu conheço bem, assim, esse mundo de área comercial, né? De trabalhar, de depender da venda e sendo funcionário, tá? Porque muitas vezes as pessoas ainda você aplica uma estratégia aqui para o seu negócio, mas assim, quando você vai para o vendedor, às vezes o vendedor ele fica muito isolado, sabe? Ele fica muito, ele é a pessoa que tem um contato, mas a área de marketing também é muito longe ou não existe, e fica o cara lá em contato com o cliente e um marketing que não se conecta,
E às vezes o vendedor começa a se perder, como você falou. Pô, o cara tem que colocar um monte de informação em CRM, o cara tem que ouvir, né, o cliente e criar uma estratégia, e às vezes perde o timing, né, por conta disso. E pô, você falou um negócio muito, muito legal, que é da escala, né? Acho Aham. que realmente a grande diferença é a escala hoje que a internet consegue te dar, né? E eu acho que, por exemplo, o WhatsApp, né? Muita gente usa o WhatsApp, vou usar para virar cria um monte de grupo. Eu recebi semana passada. Sabe quando você coloca no grupo assim, mas não era para ser um grupo, era para ser uma lista de transmissão? Sei, sei. Aham. Foi até engraçado isso, porque é um amigo meu que ele criou ele ia criar uma transmissão e criou esse grupo e colocou 250 pessoas no grupo, aleatoriamente, assim, nada com nada. Uhum. E a galera começou a esculhambar no grupo, começou a falar um cara, quem foi que me botou no grupo, não sei o quê, todo mundo fica logo puto quando colocam você em grupo que você não pediu, né? E eu acho que esse ponto é muito importante, que eu tenho estudado bastante, você deu a dica, e eu me aprofundei um pouco mais na estratégia, né? Pô, você tem que ter uma estratégia, você tem que ser permissivo para o cliente também. Né? O limiar entre você ser incisivo e não ser invasivo, né? Utilizando essas ferramentas que podem ter um alcance enorme, né? Com certeza, cara. E assim, quando a gente fala, principalmente de prospecção, né? Quando a gente fala do vendedor agressivo, né? Porque o gestor comercial, ele pensa em números, né? E eu gosto de falar em sala de aula, falar nas consultorias que o vendedor ele tem que metrificar todos os seus resultados. O cara tem que ser um alucinado por números, né? Ele tem que observar a taxa de conversão, motivos de perda, né? Ele tem que observar indicadores, e tem indicadores próprios, indicadores que o próprio gestor propõe para essa pessoa também. Mas o que a gente, quando a gente fala de agressividade, né, de invasão de vender, a gente tem que conhecer muito bem o que nós chamamos de perfil de cliente ideal. Né? E a gente está falando agora de um cenário que a Lei Geral de Proteção dos Dados cada vez está mais evidente. Está, né? Faltando aí, acho que se não me engano, só a sanção do presidente para que tudo isso seja vigente. Então, realmente, a gente tem que nos preocupar em relação a esse tipo de trabalho. Por isso que as vendas elas vão se tornar cada vez mais, eu vejo isso, uma venda permissiva, ou seja, a partir de um relacionamento que é construído, a partir de um canal digital que você constrói relacionamento para vender. Porque a gente fala muito, e eu ensino isso muito também em sala de aula, né? Quando a gente fala de cold calls 2.0, quando a gente fala de modelos de prospecção, né? E faz um comparativo muito claro com o modelo de telemarketing, mas a gente começa a perceber que o cliente, cara, ele é bombardeado, véio, de ferramenta. Você chega no final do dia agora são 20 horas da noite, se a gente perguntar o que você comeu no café da manhã, você não tem noção já, porque você fica alucinado. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu parei para almoçar e eu tentando desligar, para dar aquela garfada ali, tomar aquele copo de coca para saciar minha comida, para me saciar, na verdade. E de repente minha cabeça ali, ó, no trabalho. Não para, né? Então assim, eu vejo que até que ponto tudo isso também é necessário. Eu acho que a venda ela tem que ser uma venda com qualidade. Eu acho que as metas também têm que ser direcionadas a um estado mental desejado também. Então, eu gosto, por exemplo, da equipe minha, que é o Wayne, na parte comercial, e eu também auxilio ali dentro. Cara, vamos crescer, mas vamos crescer com sanidade mental, vamos crescer com qualidade, entendeu? Com saúde, porque o que a gente vê é equipes comerciais que elas decolam, entendeu? Mas funcionam como um modelo de montanha-russa. De repente chega no topo e depois cai. Aí vai perguntar o que acontece. Desgastou, entendeu? Saúde mental. Zero. Então eu acho que a previsibilidade, a escala no modelo de venda, ela tem que ser perene durante um grande período. Então eu acho que a gente tem que sentar, tem que entender também a operação, porque não é só vender, porque tem que entregar. Vendas hoje é pós-venda. Porque o funil que a gente fala de vendas e marketing, ele começa na fase de atrair um cliente, né? De criar percepção de valor, de conectar e transformar um desconhecido em visitante, mas ele não finaliza, ou seja, ele está lá na parte de pós-venda. Se eu vendo uma consultoria hoje, esse cara depois pode ser um cliente na parte de gestão de tráfego pago, ou esse cara pode ser cliente em um treinamento meu que eu dei online.
Então, começar a rodar ali, às vezes você tem 40 clientes rodando e você consegue fazer, dentro desse redemoinho ali, valores muito mais, com muito menos esforço do que às vezes você tentar escalar. Não estou dizendo que não é possível escalar e que não deva se escalar, mas eu acho que sempre tem que olhar para a operação. Até onde eu consigo atender, entendeu? Porque o vendedor hoje, ele é um malabarista, né? Então, e muitos vendedores hoje fazem a venda e fazem a pós-venda. Então, às vezes, ao invés você faz muito isso, né? E às vezes eu faço também, que mesmo que tenha um Wayne ali, eu tô na parte comercial vendendo e por aí vai também. Legal, legal. Pois é, como um coach que atende tanto vendedores como outras pessoas, o que eu vejo é o seguinte, a maioria quem trabalha numa área comercial, quando vem procurar um coach ou qualquer que seja a pessoa para pedir ajuda, um mentor, que seja, os caras vêm exaustos, sabe, de tanta pressão, de tanto... você vai, energia, daqui a pouco, beleza, bateu a meta, mês que vem zerou tudo, vamos de novo. E às vezes o cara faz um trabalho 1 a 1, foi até um vídeo que eu postei na semana passada, que é o que eu chamo da diferença da venda 1 a 1 para uma venda talvez exponencial, escalável, né? Quando você usa, além da tecnologia, você usa a sua rede para gerar negócios, para gerar influência e para trazer mais pessoas. Esse é um dos principais problemas, você fazer tudo, produtividade, o cara, telefone, como você falou, tipo, não para, eu agora tô com 1, 2, 3. E aí como é que você faz para gerir tudo isso, né? Como é que um vendedor consegue gerir tudo isso? E aí a gente vai entrar, deixa eu só ver aqui se tá tudo ok com a galera, se tá todo mundo bem, né? É tranquilão. Beleza, galera. Pessoal, se tiver alguma pergunta, tá? A hora é essa. Aproveita o tempo aqui do Carlos, o meu tempo, que é a hora de tirar a dúvida e a gente gerar essa discussão. Vamos lá. Eu tinha colocado aqui. Quais são as novas skills, né? Quais são as novas habilidades que o vendedor ele precisa desenvolver agora, Carlos, na tua visão, para que ele assim consiga o maior resultado possível hoje diante de tanta tecnologia, de escala, do que a gente conversou agora? Bacana. Eu acho que a primeira de todas, e essa vem da época mais antiga de tudo, e eu gosto de falar dessa porque minha mãe tem muito disso, né? Que é a parte de escutar, né? Então, assim, às vezes minha mãe tá me contando uma história e eu vou um pouquinho, outra pessoa tá me contando também, por conta de tanta coisa na cabeça, você fala... Aí, de repente, você volta para a história e fala, cara, o que ele tava falando mesmo? Agora, você vê nossos pais, que são mais velhos, que não cresceram com esse celular na mão, que às vezes suga a nossa energia, né? E escuta, para escutar, fala, não, mas e aí? Você vê que tá atenção, tá ligado, tá escutando. Então, se você quer vender, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que saber escutar. Então, o momento ali de escuta é como se você estivesse meditando mesmo, né? Concentração total, escutando cada palavra do cara, olhando para aquele cliente como se você fosse namorar ele. Fala, poxa, para ele se sentir um pouco até incomodar. Fala, mas que olhar desse cara, hein? Porque realmente dá atenção para o cliente, entendeu? O cliente está falando dos problemas dele, não é hora de você falar. Tem muitas vezes quando eu reúno, e eu sou muito escutar, apesar das vezes eu desviar um pouquinho a atenção, mas tem muitas vezes que o cliente fala, e às vezes vem por uma indicação, fala, não, mas esse é o Carlos, né? Eu falei, gente, numa negociação não posso apresentar a solução. Numa negociação, primeiro eu escuto para depois eu pensar em uma solução para eu apresentar. Então, primeira skill que você chamou habilidade, né? Eu falo escutar, entendeu? Eu acho que independente daqui, sei lá, em 2057, se eu tivesse daqui a 30 anos, a mesma coisa que eu ia falar. Eu falo, ó, escutar, primeira habilidade. Segunda habilidade, saber se relacionar. Acho que a segunda habilidade é saber se relacionar. Quem puder, galera, anota aqui para a gente ir acompanhando, tá? Legal. Primeira, escutar. Escuta, tá? né? Se alguém puder digitar aqui pra gente. Legal. Então, aí, Meire, do bem, deixa eu só trazer aqui a galera. Edivaldo. Tô ouvindo. Legal. A segunda é relacionamento. Então,
é utilizar esses canais digitais, né, como a própria live fala, né, como ser um vendedor desejado com as novas tecnologias. Cara, você tem um WhatsApp, você tem um e-mail. E assim, gente, o vendedor, e muita gente bate o pé quando eu falo isso, você não precisa estar disponível 24 horas por dia, não, cara. Você pode muito bem construir acordos de trabalho com o seu cliente. Eu vou te contar algumas dicas que eu faço e tem diminuído muito essa questão de desgaste em relação a relacionamento. Eu, por exemplo, uso o WhatsApp Business, que ajuda bastante em relação a horários de atendimento. Tirei, por exemplo, o status de última hora visto, porque muitas vezes o cliente não tinha nem o que falar, mas via que você tinha entrado há 5 minutos e te mandava mensagem. Sabe, uma coisa que eu tenho feito também, essas mensagens, respostas rápidas, né, e respostas rápidas adaptadas também à sua personalidade, à sua identidade. Então, primeiro escuta, segundo relacionar, utilizando os meios de comunicação. E terceiro, parar de achar que toda solução que você vende ela é adequada para cada cliente, para todo cliente. Como assim, Carlos? Vamos imaginar que você é um consultor financeiro. Você tem uma receita de bolo no seu bolso. Você sempre apresenta e usa aquele software, você usa aquela metodologia e que grande parte dos seus clientes tem dado certo. Aquele argumento, às vezes, né? O mesmo argumento. Entendeu? Não adianta você tentar empurrar, né, a solução na garganta do cara. Sabe, eu que trabalho com consultoria, às vezes eu uso uma plataforma para um cliente, mas para outro cliente não é necessário. Exemplo, hoje, a gente estava conversando com uma galera de agronegócio, fechando um bom contrato com eles, e eles, tipo, bombardeando, não, a gente quer isso, tal, não sei o quê, mas quando a gente começa a levantar o perfil do cliente, a gente percebe que, não, isso não é necessário. Às vezes o esforço que você precisa para crescer em determinado negócio, ele não é construído a partir de canais que você já tem na cabeça. É igual quando um aluno sai da minha aula, de repente ele sai da aula, ele sai com a cabeça quente, né, cheio de informação. Ele, Carlos, eu preciso disso. Peraí, vamos sentar, vamos apresentar uma aula. É uma aula. Uma aula a gente mostra um modelo que as pessoas gostariam de utilizar, que é genérico para apresentar diferentes resultados para diferentes negócios. Então, o terceiro, eu acho, a terceira skill, habilidade que eu falo do vendedor, é a capacidade de enxergar sistematicamente negócios. Isso é importantíssimo, entendeu? E eu vim da área de tecnologia, isso me facilita demais. Eu vou observar um cenário e falar, não, esse cara precisa disso, entendeu? E não achar que você está vendendo um produto como se fosse uma indústria de resultado. A não ser que você seja uma indústria, né? Ou seja, você seja um supermercado que o cara sabe muito bem que você quer uma venda simples, né? Uma commodity, né? Agora, quando eu falo de uma venda complexa, que eu preciso entregar algo que seja personalizado, o vendedor ele tem que escutar, ele tem também que se relacionar bem e ele tem também que a possibilidade de visualizar aquilo de forma sistemática e mostrar que certas soluções são para algumas coisas e outras têm que ser personalizadas também. E a quarta habilidade, cara, que eu poderia colocar, eu vejo também a questão de empatia também, sabe? Porque a gente vive um momento tão difícil de entrega, né? De todo mundo ter resultado. É saber, de fato, se colocar no lugar do cliente e imaginar o que seria útil para ele também. Porque não adianta você vender um pacote, sendo que ele precisa um pacote dividido por 2. Eu acho que a empatia é importante. E a tecnologia, ela cerca tudo isso, né? Então, como ser um vendedor desejado com as novas tecnologias, né? Que é a pergunta, que é a nossa live. Cara, eu uso o Instagram para fazer marketing pessoal. Eu uso um canal de Google para eu estar nas primeiras posições, para eu construir geração de contatos, para eu me relacionar. Eu uso, por exemplo, um Zoom para eu ter uma escuta empática. Então você percebe que todas as habilidades que a gente colocou e destacou, né, diante da nossa conversa, elas estão atreladas à tecnologia. A tecnologia ela é um fator de potencialização. A tecnologia ela não resolve negócio. Olha que eu sou de tecnologia, minha formação base é isso. Aí, né? Então, assim, a gente vê muita coisa que está chegando que realmente está revolucionando, né? A gente vê, cara, bots de WhatsApp, a gente está vendo aí inteligência artificial, mas eu percebo que quanto mais quanto mais, Edivaldo, você entrega o seu valor dentro de uma venda, quanto mais você mostra que o ser humano que está dentro de você é um ser humano que entende, que escuta, que relaciona, mais indicações você vai ter. Então, assim, cara, hoje eu invisto zero em tráfego pago, a não ser quando eu vou vender curso online, né?
E todo dia chega um monte de contato, sabe? E às vezes vem da minha aula, às vezes vem de indicação, porque gosta do meu jeito de conversar, da minha sinceridade, da minha honestidade. Então, eu acho que honestidade também é uma habilidade. Então, não adianta você criar uma capa. Hoje, se for fechar, nossa live tem 7 pessoas, mas para mim isso já é gratificante. Às vezes tem lives que estão acontecendo 30 mil pessoas ao mesmo tempo. É bom também para quem está vendendo, mas que tá cheio de mentira, entendeu? Então, eu acho que o vendedor... o vendedor ele tem que ter... E é uma habilidade que isso indifere de qualquer um. O vendedor tem que ter Deus também no coração. Não estou aqui para pregar. Eu sou católico, tenho evangélicos, mas eu acho que o vendedor ele tem que ter um pouco de estado de espiritualidade. Esse cara, ele tem que conversar, ele tem que ser sensitivo, ele tem que ser humano, entendeu? E é isso que fazem as coisas, os negócios prosperarem, entendeu? Quando você coloca também a mão de Deus no negócio, as coisas viram também. É um humano ajudando um outro humano, outra pessoa, né? Você falou várias coisas que são, assim, talvez você veio da área de TI, hoje trabalha vendendo, todo mundo pode ser um vendedor, mas quem é 100% isso, né, vive isso o tempo todo. Eu estava conversando com o Sérgio aqui, valeu, Sérgio, por contribuir com a gente aqui, colocou alguns pontos. A gente vê ainda uma distância muito grande entre, por exemplo, vendas mais complexas, que você precisa desenvolver várias habilidades e personalizar, ter que se especializar, né? E, assim, um mundo... Vou falar por mim, tá? Que já atendi, por exemplo, já vendi commodity, já vendi cimento. A venda do cimento é aquela coisa repetitiva o tempo todo, é a mesma. Você vende para a mesma pessoa várias vezes, talvez na semana. Você fala com ela o tempo todo. E é bem diferente, por exemplo, quando você vende uma consultoria, que é algo muito personalizado, é uma venda complexa, que você trabalha um tempão para fechar uma venda, às vezes um contrato, assim, sabe? E aí eu vejo muito esse desafio de quem trabalha no varejo, quem trabalha com esse tipo de produto, conseguir trazer essas habilidades que a gente mencionou, que você mencionou muito bem agora, para a realidade dele de fato. E aí a gente vê eu enxergo um outro ponto muito bom. Você falou, a gente estava com 7 pessoas e isso vai variando muito. Às vezes você enxerga aquelas... Enfim, qualquer live ou qualquer... algo que você faça que veja muita gente, e às vezes você deixa de enxergar o micro, né? Você deixa de enxergar o nicho, né? Muitas vezes as necessidades das pessoas, elas são mais específicas, sabe? Às vezes a pessoa, não sei se você está assistindo agora, qual é o teu mercado, o que é que você faz exatamente. Mas, às vezes, provavelmente você tem alguma necessidade mais específica, assim, sabe? Mas o meu mercado não é igual de todo mundo, sabe? O meu é mais, precisa de um detalhe a mais. E eu acho que é isso que a gente vai construindo nessa live. Enfim, para mim Mas o bom, Edivaldo, falar em tecnologia também, é entender que, assim, tudo que a gente falou dessas habilidades, o digital, ele nos potencializa. Então... Imagina assim, que grande parte da minha geração de lead é uma aula que eu dou para 60 pessoas através de um Zoom. Por exemplo, uma live dessa, mesmo que tenha 7, 10 pessoas, uma pessoa pode virar meu cliente. Uma publicação do Instagram, ela pode chegar a 10 mil, a 20 mil pessoas se eu patrocinar, mas eu posso impactar uma pessoa e posso gerar negócio. Isso. Então, assim, eu vejo uma vantagem muito grande em relação ao digital, essa visibilidade, essa escala, né? Além da segmentação que a gente pode fazer com campanhas de tráfego, né? Pago, com campanhas direcionadas por segmentação. Então, eu vejo que o vendedor hoje, tem muito vendedor bom que está desperdiçado no meio online. Só que tem muito vendedor bom também que está vendendo sem utilizar o canal digital. Só que esse cara tem que virar um pouquinho a chave, né? A gente vê que as relações mudaram, né? Então, essa questão de pessoalidades com as novas tecnologias, a gente consegue ter esse estreitamento também. Então, assim, é fazer a junção, ter essa intersecção, né, entre a tecnologia, as habilidades do vendedor e utilizar disso para potencializar.
Então, ter um Instagram que seja profissional, né, que entregue valor o que você vende, o que você representa, ter um perfil LinkedIn bem alimentado, fazer campanhas de e-mail, né, direcionado com uma linguagem, com um visual legal, sabe? Então, a gente tem vários canais que a gente pode explorar. E que quando o vendedor trabalha muito bem isso, ele vai recebendo alguns leads de forma natural, entendeu? E ele vê que sai uma venda ali, de repente sai outra, ele vai se animando. E ele vai tendo resultado também. Então, eu vejo que o modelo hoje, em relação aos 5 anos que a gente fez um comparativo, que ainda é curto, mas que mudou muito, né? É esse entendimento. Porque hoje o mercado digital ele se tornou cada vez mais competitivo. Então, qualquer organização está no âmbito online. Então, a força do vendedor, utilizando o perfil pessoal dele para vender, é primordial. E o vendedor que detém as habilidades que a gente conversou, que é a escuta, que é o relacionamento, né? Que é um pouco dessa questão de empatia e essa espiritualidade, né? E saber entender o cliente, olhar nos olhos do cliente e ter essa conexão, alinhando a tecnologia, cara, esse cara, ele tem pouquíssimas chances de errar. Pouquíssimas. Porque a mesma conversa que o Carlos tem em relação ao presencial, ele tem no online. Todo mundo tá vendo meu rosto, todo mundo tá vendo a minha fala, tá vendo o Edivaldo aí, né, conversando. A gente não tá forçando a barra, a gente não tá utilizando gatilho, a gente tá sendo nós mesmos. Então, a identidade, ela é alinhada à marca, a identidade é alinhada do vendedor e a identidade também ela é alinhada aos resultados que você gostaria de ter também. Isso aí. Olha aí, quer participar da live também? Então, o neném chorando. Live é isso, né? Live é isso. Eu acho que você falou um negócio muito legal, que é construção da marca, né? Que é algo que eu trabalho, que é algo que eu já comecei a me aprofundar muito. Eu vou tentar só resumir um pouco por que é que eu tô aqui hoje, assim, falando sobre isso, sobre vendas e tal. Muitas pessoas acham que Edivaldo, né, era um cara, sempre foi um cara muito que conseguia fazer muitas vendas, que sempre foi, né, sempre foi isso que você tá vendo agora. Mas, na verdade, quando eu tinha até 20 anos de idade, eu nunca tinha vendido nada. Zero, 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 zero. Nunca tinha vendido absolutamente nada. E não tinha a menor vontade de ser vendedor. Eu acho que essa foi uma mudança grande. E eu via os vendedores. Eu trabalhava na área financeira, lá da empresa do meu primo. E eu via os vendedores, às vezes passava horas para fechar negócio lá com meu primo, que era um cara muito difícil também, porque ele tinha uma empresa que já era grande, ele tinha que ser duro às vezes. E eu ficava olhando aquele de longe, assim, eu disse, caramba, deve ser massa o cara fechar uma venda assim, o cara deve sentir bem pra caramba, né? Quando tu vai lá no cara e fechou aquele pedidão, que às vezes é bate a meta do mês. E foi daí que eu comecei a me interessar um pouco e me aprofundar até chegar aqui. Acho que só para ter uma contextualização, né, das pessoas que às vezes não me conhecem. E foi por isso que eu mergulhei nesse mundo. E eu olho muito esses detalhes, sabe, que você fala. Às vezes você olha o vendedor recebendo pressão para bater meta, e essa pressão gera algumas atitudes que talvez ele não teria se a meta fosse uma meta alinhada, como você falou, né, algo mais estruturado. E essas atitudes que ele começa a ter, leva ele às vezes para um caminho que não era a melhor estratégia. Ele começa a fazer coisas, empurrar produto, enfim, fazer uma série de coisas de curto prazo. E não enxerga o longo prazo e não enxerga que aquilo, quem está fazendo, né, aquele tipo de atitude, é ele. Então, é a imagem dele. É aquilo que ele está construindo como uma marca, né? E às vezes tem que ter muito cuidado com esse tipo de atitude, porque pode prejudicar toda uma carreira, né, de um vendedor, simplesmente por ele não conseguir enxergar, né? Às vezes é uma necessidade financeira e tal. E quem é vendedor deve saber muito bem disso, né? Quando começa a pressão, o cara perde o foco assim, de um jeito que é impressionante.
E eu acho que Bacana, bacana. isso é uma coisa que talvez se alguém confirmar aquilo que eu estou falando, eu acho que se tiver vendedor aqui, com certeza vai confirmar o que eu estou falando. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui, Carlos, na verdade foi meio uma provocação. Assim. O vendedor vai ser substituído por youtuber, blogueira e a galera do marketing de social media? O que é que você acha? Cara, boa pergunta, viu? Cara, eu vou sair daqui porque tem uma galera gritando aqui que tá pesada. Ah, tranquilo. Vou É, colocar. é isso que faz uma live ser original. Beleza, vamos Vai, lá. Gui. Não, eu acho que não. Acho que o vendedor ele não vai ser substituído. É claro que o vendedor vai precisar passar por algumas adaptações, porque a gente percebe que a régua de compra online elas tem se tornado cada vez para tickets maiores. Né? Então a gente vê hoje gente comprando apartamentos, gente comprando carros online também. Né? Então o vendedor ele tem que entender dessas novas tecnologias para entrar dentro desse cenário. Né? Então eu acho que as vendas complexas ainda vão necessitar muito dessa figura, desse consultor. Só que muitos produtos estão entrando para o modelo self-service, né? Então, o vendedor hoje ele vai ter que estar muito alinhado com isso, né? Talvez ali ele tenha uma plataforma que ele seja o suporte. É claro que dependendo do produto, mas eu não vejo, por enquanto, ele ser substituído. Acho que todo mundo é vendedor. Então, qualquer profissão, você tem um advogado, ele precisa vender o serviço dele. Eu, consultor, preciso vender meu serviço. O cara que está na televisão, o artista, ele precisa vender o serviço, a imagem dele também. Então, falar em substituição do vendedor é impossível, né? Acho que todo mundo tem um pouco de vendedor. Eu acho que ele vai ter que se adaptar, principalmente em alguns segmentos, às novas possibilidades. Eu acho que alguns mercados eles vão restringir um pouco para o vendedor, isso é normal, é natural, mas o bom vendedor ele vai conseguir se adaptar como um camaleão ali e ter bons resultados também. Muito bom, muito bom. Olha lá, o nosso amigo Sérgio. Existe. Cadê? Existe nas empresas. Pode falar. Nas empresas tradicionais, a venda dupla, externa para o mercado e interna para os acionistas ou gestores. Perfeito. A tecnologia é alternativa para alinhar esses dois cenários. Essa foi uma fala, Sérgio, de quem tem uma visão de gestão, né? Que é o caso do Sérgio, que a gente conhece bem. E, assim, isso que a gente está conversando, né, Carlos? Eu acho que esse assunto ele pode ser estendido para os gestores, porque são eles que vão dar o ritmo da equipe e também são eles que estão recebendo ali enfim, as metas e a cobrança também de resultado da gestão e dos acionistas, como o Sérgio bem falou. Boa observação do Sérgio. Mas eu acho assim, Edvaldo, como mensagem final aí, né? Porque vendedor é igual a algumas faculdades. Todo dia tem um novo vendedor, né? Mas a gente percebe também que vários mercados têm surgido, né? Então, assim, boas oportunidades. A tecnologia, ela tem auxiliado esses profissionais, mas ao mesmo tempo a gente vê que grandes mercados têm surgido e boas oportunidades para se vender também, para criar negócios, para criar relações, novas oportunidades, né? Então o vendedor, acho que ele tem que ficar antenado nisso também. Porque às vezes eu vendo, por exemplo, eu tenho um produto de consultoria, Pocket, por exemplo, voltado para o segmento de saúde, mas eu começo a perceber que a minha consultoria ela pode ser personalizada para outro segmento. Então o vendedor também ele é o termômetro da organização, porque como ele está ali no ponto de venda, ele começa a perceber as mudanças que estão acontecendo. Por isso que, às vezes, dentro da organização, ele é o primeiro ponto a mudar. Porque ele é o feedback, né? Se o termômetro, se o vendedor está estragado, a empresa está produzindo ali coisa errada. Então, o vendedor ele é primordial para essas estratégias de marketing. Por isso que a gente fala marketing, né? A integração dos times de vendas e marketing. Porque esse cara está na venda, ele está no ponto ali, né? Relacionando com o cliente. E o departamento de marketing está observando, né, os dados de web análise, né, os dados do digital, né? Cruzando essas duas informações, a gente tem tomadas de decisões muito mais estratégicas também. Então, se eu fosse deixar aqui algumas boas dicas para quem está assistindo, né? E quem quer mergulhar nesse... Anota aí, galera. Quem quer ser um vendedor, né? Esse vendedor 4.0, além das dicas que a gente falou, eu acho que é estudar
Eu acho que ser estudioso, ser curioso. E aí tem vários livros legais, a parte de spin selling, né? Que é um livro bacana, né? Para entender um pouquinho de um modelo de pergunta, de implicação, né? De resultados. Outro livro bacana também, eu acho que é o próprio Receita Previsível do Howard Ross, né? Para a parte de entender esse processo. Esse aí eu Você li. Leu? Li completo e sensacional, sensacional. Legal, legal. Então, assim, estudar mesmo, entendeu? E eu dou uma dica melhor. Estudar comportamento, porque às vezes você é muito bom de negociação, às vezes você é muito bom de técnica, né? Às vezes você faz um rapport legal, às vezes você utiliza gatilhos de uma forma muito certa. Mas se você não entender comportamento humano, você não vende, cara. O cara pode ser bonito, ele pode ser bem apresentado, ele pode ter uma linguagem impecável. Pode ter uma imagem linda, né? Linda. Ele pode gerar uma demanda legal, mas quando o cara vai falar, ele direciona a linguagem dele totalmente errada. Então, estude comportamento, né? A gente está falando de um marketing muito aplicado ao direcionamento de um perfil humano, né? Marketing é psicologia, né, cara? É entender um pouquinho de comportamento, é ser sensitivo, né? O que a gente falou. Então, alinhar tudo isso aí também. Legal. Muito bom. Olha aí, Sérgio mandou aqui. Escreveu aí também. Tem uma galera aqui, muita gente que entrou na live. Galera, aproveita aí esses últimos minutos, tá? Quem quiser fazer perguntas sobre o seu negócio, sobre a sua... enfim, o que você faz. O Carlos entende bastante, né, Carlos, dessa parte de tecnologia. Pode ajudar você, se for vendedor, se você for gestor, dono da empresa, a usar essas tecnologias aliada a toda essa parte de comportamento, que foi que a gente conversou bastante, né? Não existe tecnologia sem comportamento. Aqui tem alguns, ó. Tem? Quando eu entendi, Carlos, que venda não necessariamente era número, não era só número, tinha toda uma psicologia. Venda é uma junção de vários assuntos, de vários temas, né, orquestrados para que você consiga fechar aquele negócio. E aí, assim, se as pessoas quiserem mais informações, mais dicas, acompanha aí o Instagram, né, as redes sociais do Carlos. Se você quiser deixar, Carlos, aí seus redes sociais aí pra meu galera. Instagram tá aí, pessoal, é carloscosta.digital. O LinkedIn é Carlos Costa, vocês acham fácil. A gente tem uma comunidade também, não sei se você está participando, lá do Telegram também, bem legal, Edvaldo. Então, quem quiser também, deixa eu mandar aqui, deixa eu escrever aqui para vocês. Deixa eu lembrar aqui, é do Smart, né? Isso, Muito legal, muito legal. E é muito rápido, né? Ele é bom que é muito rápido, então, assim, você manda, as pessoas você já vê na hora, né? O que está rolando de mais atualizado, estratégias e tal. Lá é conteúdo diário, entendeu? Para quem quiser aprender um pouquinho de marketing, sobre vendas também, né? Então, a ideia é compartilhar também para colher, né? Então, como a gente falou desde o início da live, como ser um vendedor desejado com as novas tecnologias. É entender comportamento e aplicar isso. Se eu fosse levantar algumas plataformas para esse vendedor, né, que está chegando, né, que conhecer, acho que sempre é bom ter um CRM. Acho que o CRM ele é uma agenda inteligente, né? Porque ele é uma agenda que tem resultados, ele tem relatórios, ele tem etapas dentro do seu processo, né? Então ele é muito mais que uma agenda, na verdade. Eu gosto também de falar do vendedor utilizar os canais digitais, porque tem vendedor que às vezes vende algo e nem o próprio relacionamento dele sabe que vende. Cara, você tem que entender que a sua rede inicial ali, a sua base, né? A base ali é para quem você tem que vender inicialmente. Esse cara te conhece na íntegra, né? Ele sabe quem que você é, ele sabe que você não vai sacanear com ele. Então, use os canais digitais. Você compra por você, né? Não necessariamente a empresa ou algo do tipo. Quantas vezes, né, Edivaldo, eu vejo às vezes um primo, um colega, aí eu vejo o parente às vezes comprando de outra pessoa. Pô, mas fulano vende isso aqui. Ué, mas eu nunca soube disso. Então, cara, venda a sua imagem, não tenha vergonha de falar, entendeu? Sabe, realmente se entregue em relação a isso, né? Então, CRM, use o e-mail também. Eu acho que o e-mail, ele documenta, o e-mail bem utilizado, ele tem um resultado legal, principalmente quando os assuntos são bastante personalizados também. Eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta fantástica, mas que o vendedor precisa utilizar ela
para que não seja apenas um ladrão de tempo, porque vendedor às vezes usa tanto o WhatsApp que aí você pergunta pro cara que você dá um WhatsApp. Beleza, mas só vende pelo WhatsApp. Tá errado? Não, se estiver tendo resultado positivo, mas você vai perceber que ele conseguiria otimizar muito bem o tempo dele utilizando aquele canal. Então, dá para usar isso. E aí a dica lá do WhatsApp Business que a gente falou. E no mais, cara, eu acho que é isso. Acho que o bate-papo foi gostoso e acho que ficou boas dicas para a galera. E quem Ficou. Eu vou quiser, salvar. Vou vai salvar salvar legal. depois que Compartilha que você... eu compartilho também. Isso, se você aprovar, depois eu converso mais com você, eu quero transformar esse papo aqui, talvez, num episódio do nosso podcast, tá? Claro, Do tá podcast, a gente pega lá, a aprovado. galera que quer ouvir depois e tal, a gente vai organizar, transformar isso aqui num podcast. E para fechar, queria só fechar, eu acho que tem uma pergunta que talvez muita gente faça, que às vezes quem é menor, quem tem um negócio um pouco menor, acha que é muito caro, muito difícil, pô, implantar um CRM, implantar uma nova tecnologia. O cara que é pequeno, na tua visão, caso para a gente fechar, ele gasta muito para implantar um CRM, um processo. ah, Como é que ele pode fazer isso de uma forma acessível, né, e efetiva, né, hoje Legal, com o que legal. existe? Na verdade, esse cara que é pequeno, ele deve obrigatoriamente implantar um processo de vendas, de marketing financeiro, né? Até hoje na comunidade Marketing eu compartilhei 3 plataformas que eu monto muito bem o meu processo. Até a Karine, eu acho que ela entrou e saiu, não sei se ela está aqui. Ela é uma mentora muito focada em processos de agência, chama Dove, a agência dela em Santa Catarina, que ela foi também Legal. aluna minha, mas ela é fantástica, ela compartilha muitas coisas boas, inclusive ela me ajudou dentro de um processo também. Legal. Então, eu vejo que o pequeno, às vezes, a percepção de valor em relação ao início, né, de implementar tudo isso é muito mais fácil do que o grande. Você não tem vícios, você está criando o seu negócio, então fica muito mais fácil Começa você pequeno, né, mais fácil de ajustar. colocar o trem bala para rodar. Então, eu gosto muito, né, de ter ali uma ferramenta de planejamento. Eu uso o MindMeister para criação de mapas mentais, né, para apresentação de Uhum. cronograma, né? Eu tenho um CRM que eu uso o Mosquit, né? Para a questão de funil de vendas, né? Para entrou Uhum. contato para eu saber o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, em que etapa do processo está. E aí custa muito Legal. barato. Tem plataformas que inclusive são gratuitas também, como Bom. não me recordo o nome, cara. O Nectar, que é de Goiânia também, né? Que é uma plataforma gratuita. Ne Nectar, Nectar? Nectar, Nectar. Nectar Legal. CRM. Legal, Você pode legal. implementar um processo ali também, um Trello, né, para gestão de atividade de equipe, né, ou um Asana Uhum. também. Você pode colocar um Zero Paper ou um Conta Azul para gestão financeira. Então, às vezes, você tem ali 4 plataformas que são tecnologias e você consegue dar uma guinada no seu negócio usando Organizar o pouco, processo organizar. E barato, aí é né? depois crescer, sabe? Sobre um alicerce ali e desenvolvendo também. Então, para o pequeno não é caro, dá para começar principalmente com HubSpot. investimento em tráfego pago, HubSpot, igual o André falou também. Então, Legal. é muito melhor você começar um processo pequeno do que o grande. Porque o grande, às vezes, você tem Perfeito. uma série de vícios, uma série de coisas que já estão ali enraizadas. Agora, o pequeno, Para não. O mudar. pequeno monta a estrutura e coloca para rodar e vai trocando o pneu do carro andando e as coisas vão acontecendo. É isso aí, muito bom. Se você é vendedor e não tem o poder de decisão, né, que pode acontecer isso, né, Carlos? Assim, o cara aprende, mas a empresa não aplica. Então, assim, usa esse podcast que já a gente vai criar aqui, né? Pega essas ferramentas e aproveita e já entra como uma pessoa que está fazendo um trabalho mais proativo, né? Ó, aprendi lá com o professor Carlos Costa que existe a ferramenta Moz, que existe tal e tal, a gente pode criar. Eu acho que não independe do tamanho, né? Se você criar um processo, você deixa de focar naquilo que é muito repetitivo, aquelas coisas, aquelas atividades que só vão gastar tempo e você começa a pensar em estratégia, de fato, e, enfim, pensar em escalar o negócio, que eu acho que é o que todo mundo quer. Show de bola, viu?
Edivaldo, mais uma vez agradeço aí, galera, elogiando, viu? Muito bom. A live eu acho Grande... que o Edivaldo vai compartilhar, pessoal, então fiquem todos muito à vontade de entrar no perfil dele aí, né? E consumir. Depois você me manda também, que eu mando o linkzinho. E é isso, gente. Desejo muito sucesso para todo mundo, viu? Que esse ano passe logo, né? E que todo mundo consiga recuperar, mas levando bons aprendizados. Acho que a gente aprendeu que a tecnologia ela é fundamental, como a própria live está dizendo aqui também, mas entender também que relações humanas, que comportamento do consumidor tem a ver com venda, entendeu? É uma rede social, existir, né? uma rede social que vende é uma rede social que tem identidade, é uma rede social que tem personalidade e é uma rede social que tem coragem de falar. Então, acho que o fundamental é isso, pessoal. Valeu. Muito bom. Cara, muito obrigado. Pessoal, brigadão e até a próxima live, até o próximo episódio. E, Carlos, você é show de bola. Mais uma vez agradeço aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, meu querido. Sucesso para você, Edvaldo, e a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Tudo de Boa bom. noite. Valeu. Obrigado.